Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta terça-feira nós vamos analisar o início de temporada do lateral esquerdo Fernando. É tão ruim quanto alguns dizem? Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o assunto do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque o lateral esquerdo Fernando tem sido um dos jogadores do Atlético Paranaense mais questionados pelos torcedores nas redes sociais. O Fernando tem sido titular nesse início de temporada 2025, exclusivamente porque o lateral esquerdo argentino Lucas Esquivel sofreu um probleminha físico durante a pré-temporada, ainda se encontra em recuperação e, portanto, não está à disposição do treinador Maurício Barbieri. Caso o Esquivel reunisse condições físicas para entrar em campo, mesmo que a tendência de momento seja de uma transferência do lateral argentino para o River Plate, o Esquivel estaria sendo normalmente utilizado pela comissão técnica, da mesma maneira que aconteceu, por exemplo, com um atacante também argentino, Tomás Coelho, que até ter uma negociação muito bem encaminhada para reforçar o Atlético Mineiro, foi utilizado normalmente na partida de estreia do Atlético Paranaense no Campeonato Paranaense diante do Paraná Clube. E desde então, desde o início da temporada, o Fernando tem sido alvo de diversas críticas e não falta quem realmente trate o início de temporada do nosso camisa 6 como uma grande tragédia e diga, inclusive, que o Atlético deveria contratar não somente um, mas dois laterais esquerdos no caso de uma saída do Lucas Esquivel, caso se confirme uma transferência por River Plate, por exemplo. E no vídeo de hoje a gente vai tentar entender o que é que o Fernando tem entregado nesse início de 2025, o que é que a gente pode projetar dele para o restante da temporada e principalmente se ele é realmente um lateral tão ruim ou se ele deixou de ser um lateral muito bom depois daquela lesão grave que ele teve em 2023 quando chegou da Chapecoense para o Atlético Paranaense. E o primeiro mito que eu gostaria de quebrar neste vídeo de hoje, pessoal, é justamente o mito do Fernando de 2023. E para isso a gente tem arte especialmente aí para esse tema. E a primeira coisa que nós vamos perceber nessa nossa análise comparativa, pessoal, é que o Fernando de 2023, que encantou os torcedores, justamente por conta do problema físico grave que enfrentou, realmente teve menos partidas e menos minutagem na comparação com o que ele havia tido em 2022 na Chapecoense e com o que teria em 2024 pelo próprio Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro, em 2023, foram somente 6 partidas, todas elas como titular, nas quais ele passou 480 minutos no gramado. Números distantes dos 724 minutos que o Fernando teve como reserva do Lucas Esquivel na temporada 2024 e muito mais distantes ainda dos mais de 2.000 minutos que ele teve pela Chapecoense em 2022. Em termos de participações em gols, realmente o melhor ano é 2023. Foram 2 assistências em 480 minutos, uma participação direta em gol a cada 240 minutos. De maneira surpreendente, o pior desempenho é pela Chapecoense em 2022, quando ele precisou de 728 minutos para cada participação direta em gol. Tá? Em 2024, evidentemente, uma participação em gol a cada 724 minutos. Em questões técnicas, 2023 também se destaca com o maior número de ações com bola por 90 minutos, com 71,6, o maior número de passes completados por 90 minutos, 40,3 com 87% de precisão, mais passes decisivos por 80 minutos, com 1,5 com 2 grandes chances criadas no Brasileirão, e cruzamentos certos por 90 minutos, 1.1 com 28% de precisão. Porém, gente, percebam que em nenhum dos outros anos os números ficam tão distantes a ponto de nós podermos cravar de maneira direta e definitiva que houve uma queda significativa de desempenho, uma queda significativa e irrecuperável. Defensivamente, esse padrão ele não se altera muito, pessoal. A melhor temporada é 2023, com o Fernando conquistando 5,5 ações defensivas por 90 minutos, entre desarmes, interceptações e bolas recuperadas. Mas em 2024 ele soma 5,2 ações defensivas por 90 minutos, e em 2022 ele acumula 3,2 entre desarmes e interceptações. E em 2022 o SofaScore não forneceu o número de bolas recuperadas para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, se a gente for considerar somente desarmes e interceptações, a diferença para as demais temporadas não ultrapassa 0,3. E em termos de duelos físicos, 2023 é a pior temporada em números absolutos. O Fernando vence 3,1 disputas físicas por 90 minutos, contra 5, tanto de 2024 quanto de 2022. E em termos de eficiência nesses duelos, é o melhor ano do Fernando em duelos terrestres, com 60%, 2023, e é o pior em duelos aéreos, com 27%. Falando de aspectos disciplinares, o 2023 é um ano muito bom, né? Um cartão só em 480 minutos, então realmente não há como negar que ele conseguiu controlar muito bem a parte disciplinar naquela temporada, mas os outros anos também são bastante aceitáveis. Voltando então para a tela cheia, pessoal, para arrematar o vídeo de hoje, dizendo
que eu tenho uma certa dificuldade com a narrativa de que o Fernando pós-2023 é um lateral tão diferente ou tão distante daquilo que ele foi nas suas primeiras partidas com a camisa do Atlético Paranaense. O que eu acredito que aconteceu? O Fernando realmente conseguiu acumular uma sequência muito positiva quando assumiu a titularidade lá em 2023, e o fato de a amostragem ser pequena, independentemente se a gente considera as 6 partidas de Campeonato Brasileiro ou as 10 que somam Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América, acabam, somados ao fato de que o Fernando realmente fez uma sequência muito positiva de partidas, jogando as estatísticas lá para cima, criando essa diferença que nós vimos no vídeo de hoje, que não é tão grande assim, mas que existe, e principalmente criou no imaginário do torcedor a sensação de que aquele Fernando poderia existir para sempre, quando na realidade ele é um jogador um pouco mais próximo do que a gente tem visto, um lateral que ele não é tão ofensivo, na Chapecoense mesmo ele não era tão ofensivo, ele é um lateral mais de controle, mais de passe, de posicionamento, não é um jogador que tem as características que o torcedor costuma valorizar num lateral, o que não significa que ele não tenha qualidade nenhuma, muito pelo contrário. O Fernando, para exercer esse papel de jogar como terceiro zagueiro, né, fechar por dentro para participar da saída de bola, é um lateral bastante competente, tanto na Série A do Campeonato Brasileiro, onde ele não seria um destaque certamente, mas acho que poderia cumprir bem um papel no Atlético, caso o Atlético estivesse na Série A, mas na Série B a tendência é que ele realmente sobe. E o que a gente tem visto nesse início de temporada é um Fernando realmente um pouco de fora de forma física, sem ritmo de jogo, sem velocidade, sem agilidade. Agora precisamos lembrar que as férias dos jogadores foram curtas, que a pré-temporada foi curta e que o Fernando pode ainda estar recuperando a melhor forma física e o melhor ritmo de jogo. A tendência é que daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui um mês, todo mundo num nível físico mais parecido, o Fernando deve estar sendo aí perfeitamente capaz de entregar um rendimento similar àquilo que ele teve em 2022, em 2024 e quem sabe até em 2023, né? Porque em 2025 o Atlético Paranaense vai estar na Série B e com um nível de exigência técnico mais baixo, a tendência é que o Fernando, como eu disse anteriormente, acabe sobrando. Agora, isso significa que o Atlético Paranaense não precisa contratar ninguém caso venda o Lucas Esquivel? O que eu diria para você é que, por enquanto, não. O que eu faria nesse início de temporada é o seguinte: mantenha o Fernando como uma opção de segurança, aproveita esse início de Campeonato Paranaense para dar sequência pro Leonardo Derek, que é um menino extremamente talentoso, com um teto técnico muito mais alto do que o do próprio Fernando, para ver se ele assume a titularidade com consistência e da maneira que a gente imagina que ele seria capaz de fazer. Se ele fizer isso, se o Léo Derek emendar aí 6, 7, 8 bons jogos de Campeonato Paranaense, ao final do Campeonato Paranaense eu estaria bastante confortável em terminar a temporada com o Leonardo Derek como titular e com o Fernando como lateral esquerdo reserva imediato. Se por um acaso o Leonardo Derek não conseguisse firmar, seja pela juventude ou por qualquer outro motivo, aí sim eu acredito que ao final do Campeonato Paranaense, ali por abril, maio, o Atlético Paranaense poderia e deveria ir ao mercado em busca de uma outra alternativa mais confiável para fortalecer o seu elenco e que poderia sim ser um lateral esquerdo, inclusive titular, melhor do que o Fernando, como é o caso, por exemplo, do Mancha, que o Atlético Paranaense monitora, destaque da Chapecoense na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acham do tema do vídeo de hoje, vocês gostam do Fernando, não gostam do Fernando, acham que ele está muito abaixo daquele início lá em 2023 ou não? Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe conteúdo em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para interagir diretamente e diariamente comigo, falando sobre o nosso furacão, prioridade no recebimento de respostas nos comentários deixados aqui nos vídeos do canal, além de acesso a uma série de conteúdos exclusivos. E então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.